Olá, boa tarde. Hoje eu irei continuar passando para vocês as orientações de produção de um artigo científico. No vídeo anterior, eu passei para vocês como produzir a capa, a folha de rosto e a folha de aprovação de um TCC. Bem, aqui é um artigo científico, mas, via de regra, o artigo científico ele possui uma estrutura mais simples e compacta em comparação com outros trabalhos acadêmicos, como monografia, por exemplo. No artigo você não precisa se preocupar com capa, folha de rosto, sumário e outros elementos pré-textuais exigidos no TCC. Nesse caso, a instituição orientou os graduandos para que produzissem capa, folha de rosto e uma folha de aprovação. E eu passei para vocês, no vídeo anterior, como produzir essa capa, essa folha de rosto, essa folha de aprovação. E hoje iremos dar continuidade e está passando para vocês algumas orientações referentes ao artigo científico propriamente dito. Pois bem, a primeira página do artigo científico, logo na primeira linha, você traz o título do artigo, que é obrigatório. O título do artigo é obrigatório. Ele vem centralizado, letras maiúsculas em negrito. No caso, se tivesse subtítulo, você teria aqui que separar com dois pontos, e o subtítulo você iria descrever em letras minúsculas com iniciais maiúsculas. Iria escrever com letras minúsculas com iniciais maiúsculas. Não é o caso. Logo em seguida, você traz o nome dos autores. O nome dos autores eles devem estar alinhados à direita. Certo? Aqui. A fonte é a mesma fonte, tamanho utilizadas no texto. Fonte Arial, tamanho 12. Aí você tem o nome dos autores e tem o nome da professora orientadora. E você tem que trazer aqui uma nota de rodapé no final da página com o currículo sucinto de cada autor, vinculação e endereço. Aí você tem aqui, cria-se uma notinha de rodapé, 1, 2 e 3, lá no final da página. Você tem a nota de rodapé com um breve currículo dos autores e da orientadora, certo? E logo depois que você colocar o nome dos autores, você vem com o resumo. Você traz aqui um espaço de um parágrafo, coloca o resumo vem alinhado à esquerda, caixa alta, em negrito, e você segue com o texto do resumo, introdução, métodos, resultados, conclusões. O resumo ele é justificado, espaçamento simples, ele é justificado às margens, veja bem, espaçamento simples. Aí, logo em seguida, você vem com as palavras-chave. As palavras-chave também é obrigatório. Essas palavras-chave descrevem os principais assuntos abordados no artigo. Recomenda-se o uso de 3 a 5 palavras. Algo importante do resumo é que o resumo ele deve ter no mínimo 100 palavras e no máximo 250 palavras. Não pode passar de 250 palavras, o resumo. Logo depois do resumo, você vem com o abstract, que é o resumo em inglês. Via de regra, segue as mesmas regras de formatação do resumo em português. Aí você vem abstract recuado não, é alinhado à esquerda, caixa alta, negrito. Você segue com o texto em inglês.
Texto em inglês justificado. Espaçamento simples. Keywords, que são palavras-chave em inglês, palavras-chave em inglês. Você dá um espaço de um parágrafo e inicia a introdução. A introdução também é obrigatória. Na introdução você deve apresentar tema, problema, objetivos, metodologia, observações e detalhes sobre a pesquisa. Nesse caso, a introdução tem uma lauda e meia. O texto ele deve ser bem informativo a respeito do tema do artigo e bem objetivo. Observem algo importante, vocês devem observar essa réguazinha. Olha, quando você for iniciar aqui, ó, colocar introdução, colocou a numeração 1, logo seguindo introdução, caixa alta, negritado. Observe aqui que o recuo do parágrafo de 1,25 centímetros, tanto no título do capítulo como no corpo do texto. O título ele vem alinhado à esquerda, ó. Aí você observa bem, ó, a reguinha, 1,25. Parágrafo também é o recuo. Tome esse cuidado. Então, a introdução é o primeiro elemento numerado. Então, deve incluir o número 1 à esquerda do título, que é escrito em letras maiúsculas. Então, como eu já falei para vocês, aplicar o recuo do parágrafo de 1,25 do título do capítulo e no corpo do texto. O título, aqui no caso, introdução, alinhada à esquerda. Então, aqui temos a introdução, não é isso? Introdução. E logo em seguida temos os métodos. Olha aí, os métodos. O título, né? Métodos. Alinhado à esquerda, recuo 1,25. O espaçozinho de um parágrafo, 2.1. Recuo 1,25. Espaçozinho de um parágrafo. Olha aqui, 1,25, recuo. Cuidado com essa réguazinha. E segue população e amostra, critérios de inclusão. A metodologia deve ser a questão, nesse caso aqui, foi um procedimento de coleta de dados. Foi uma pesquisa de cunho descritivo e quantitativo. Houve uma população e uma amostra. Ó, população e uma amostra. A amostra composta por 59 alunos de ambos os sexos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, a partir dos 11 anos de idade. A pesquisa ocorreu durante os turnos manhã e tarde, visando o entendimento sobre as questões abordadas neste trabalho. População e amostra, critérios de inclusão, procedimentos de coleta de dados. E é isso. Então, você deve trazer uma metodologia, né, explicando como você produziu o seu trabalho, como você coletou as informações da sua pesquisa. Então, aqui critérios de inclusão, procedimentos de coleta de dados, foi o questionário. Foi elaborado e aplicado um questionário com questões objetivas, contendo as perguntas. Aí vem a análise de dados, dados foram duplamente tabulados em uma planilha, utilizando-se o software Microsoft Office Excel. E logo em seguida vem os resultados e discussões. Resultados e discussão. Mesmo esquema de formatação. O título aqui, ó, justificado à esquerda, né? Justificado à esquerda. Negrito, caixa alta, a numeração, 3, resultados e discussão. Então,
Resultado de discussão é basicamente o desenvolvimento do trabalho. Esse desenvolvimento ele é obrigatório. Aqui desenvolveu-se uma pesquisa de análise de dado. Aí vejam bem, nós temos aqui uma tabela. Olha a reguinha. Não vamos esquecer dessa reguinha, ó. 1,25, colocar o título. 1,25, recuo do parágrafo. Ó. E segue. Temos aqui uma tabela, falamos da amostra. A tabela, quando você insere a fonte, é 10 dentro da tabela. Aqui você tem que colocar tabela 1, descrição etária e sociodemográfica dos estudantes avaliados. Segue, as fontes dentro da tabela é 10. Aí aqui nós temos análise de dados com alguns gráficos. Olha, os gráficos. Você deve trazer dentro do gráfico, que se refere, né? Figura 1, nível de satisfação com as aulas de educação física. Algo importante do gráfico é o seguinte, ele não, via de regra, ele não pode passar de 16 centímetros dentro do trabalho. Então, você vai padronizando ele de acordo com que ele fique organizado no seu trabalho e as margens fiquem corretas, que são aquelas margens no todo, que é de 3 centímetros superior, 3 centímetros esquerdo, 2 centímetros direito e 2 centímetros inferior. Então, você vê bem essa questão. Aí temos aqui alguns gráficos elaborados pelos autores de acordo com a pesquisa, os dados coletados, certo? Então, são vários gráficos, são 8, mais uma tabela, você indica a tabela, do que se trata. Não esquecer que dentro do gráfico e dentro das tabelas, a fonte também é Arial, tamanho 10. Nesse caso, é tamanho 10 a fonte. Tamanho 10. Então, temos aqui, tamanho 10. E, por fim, temos as conclusões. As conclusões, no caso, deve-se fazer uma avaliação sobre os objetivos alcançados ou não alcançados e uma reflexão final sobre os dados obtidos, respondendo à pergunta do problema da pesquisa. Então, nas conclusões, você vai basicamente produzir um texto e dizer se você alcançou ou não o fim, a finalidade daquela pesquisa. Se ela vai servir para estudos futuros, né? E é isso. Então, você tem aqui que esse artigo científico, que para a gente analisar, esse artigo científico, ele é do tipo de estudo de caso. É um estudo de caso que procurou se analisar um problema específico. Geralmente, esse problema específico, quando você busca uma pesquisa para analisar esse problema científico, esse problema específico é para responder a alguma demanda social. Nesse caso, a evasão escolar nas aulas de educação física. Então, ele investigou um fenômeno partindo de um contexto real e utilizou-se de fontes. Houve uma discussão baseada em outras pesquisas de outros autores. Então, utilizou-se de fontes de outras pesquisas e de dados reais. Então, os pesquisadores foram... Então, essa é uma pesquisa de campo. Então, essa pesquisa ela é bem delimitada e faz uso da literatura apenas para o respaldo, para essa análise que foi feita. A literatura ela foi apenas um respaldo para essa análise que os pesquisadores fizeram, né? Então, para que esse estudo de caso ele tenha sido feito, houve um objeto de pesquisa
uma situação, olha, vejam bem, houve um objeto de pesquisa, uma situação e um local, onde delimitou-se um caso específico. Então, justamente a situação, a evasão escolar. Nas aulas de educação física de uma escola da cidade de Luzilândia, Piauí. Certo? Então, tudo bem. Explicando aqui o que, na verdade, é o estudo, o que foi esse estudo de caso. Então, temos as conclusões e logo em seguida as referências. As referências, você vê aqui o título também. Alinhada à esquerda, caixa alta, negritado. Espaçamento de um parágrafo, segue com o nome dos autores. As referências, elas têm que vir alinhadas também à esquerda. Vejam bem as regrinhas. Cada tipo de trabalho tem uma forma de formatar. Se é revista, negrita o nome da revista. Se é livro, negrita o nome do livro. O artigo científico, o nome do artigo, né? E isso, assim sucessivamente, que nós não vamos explicar aqui muito a fundo as referências, mas aí é só a questão da formatação do texto. E é isso. Só uma breve explicação. Então, elas devem estar alinhadas à margem esquerda do texto. O espaçamento também é simples. Espaçamento simples. Separadas umas das outras por um espaço simples. Usar o mesmo tipo e tamanho de fonte do texto do artigo e não as numerar. Não as numerar. Então, é basicamente isso, para finalizarmos hoje, tá bom? Finalizarmos hoje. Então, aqui, ó, simples, né? Simples. Não esquecer, né? Separadas umas das outras. Separadas umas das outras, né? Por um espaço simples. Um espaço simples. E assim a gente vai finalizando esse artigo. E tenham uma boa tarde, eu espero ter sido clara. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no direct ou diretamente pelo WhatsApp. A gente tem o contato na bio. Tá bom? Então, tenham uma boa tarde. Bye, bye.